hoje é segunda-feira, dia de patrulha do consumidor, que traz as consequências de um acidente. O Jardim era um dos 46 passageiros de um ônibus que colidiu com um caminhão na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. Após a batida, o coletivo pegou fogo. Ninguém se feriu, mas a maioria das bagagens foi incendiada. O problema é que o Jardim não consegue ser ressarcido pela perda de objetos pessoais. Oi Celso, meu nome é Jardim, tenho 21 anos e vou contar um pouco do meu caso. Em dezembro do ano passado, na data do dia 22 para o dia 23, por volta de 3 horas da manhã, o ônibus que eu me encontrava, ele sofreu um acidente, veio a pegar fogo. Logo em seguida, a gente tentou mais que depressa sair para fora do veículo, tentando pular, ajudar as crianças, idosos para sair para fora do veículo, porque a gente saiu pela saída de emergência. Ficamos em média de cerca de 9 horas no acostamento, aguardando a chegada de alguém da empresa para prestar algum suporte, passar alguma posição referente ao que seria ser tomado após aquilo que aconteceu com a gente. Muita gente perdeu parte da sua bagagem, eu mesmo perdi uma bagagem que estava avaliada em cerca de R$3.000. Perdi praticamente tudo que tinha na mala, porque ela foi danificada, salvei apenas uma bagagem de mão, que estava com documento, graças a Deus eu não perdi documento, não perdi celular. Eles entraram em contato questionando o valor da minha bagagem pelo fato de ser em média de R$3.000. O fato de eu estar levando uma bagagem de R$3.000 e não estar indo viajar de avião. Ninguém entrou em contato para passar nenhuma posição, nenhum suporte ou o que será feito referente ao nosso caso. Eu espero que você possa me ajudar, Celso. Gente, a história de hoje da Patrulha do Consumidor vai muito mais além que o direito que o consumidor tem. A gente pode dizer que a Carol e Jardim, eles são sobreviventes de um acidente que teve de ônibus. Celso, quais são os direitos que ele tem e o que é que eles devem cobrar da empresa? Renata, Tícia, imagina o seguinte, olha lá o acidente, você dentro do ônibus, o motorista sai do ônibus, larga todo mundo trancado, o ônibus pegando fogo, ele pega a malinha dele de ferramentas, coisas dele, põe do lado de fora do ônibus, não dá socorro para ninguém. Os passageiros são obrigados a chutar a janela dos ônibus, quebrar os vidros, sair pelos vidros. Foi isso que aconteceu, Jandão? Corretamente, Celso. Na hora que ele parou, na verdade, no acostamento, né? Para ajudar um mesmo ônibus para ser solidário, outro ônibus estava quebrado. Da mesma companhia. Uhum. Só que ele não pensou no restante dos passageiros que estavam nesse ônibus, Bom, né? No momento que ele parou o ônibus, olha só o que aconteceu. A roda do lado direito da frente do ônibus entrou na sarjeta, na guia, na parte baixa, né, da rodovia. E ficou travado. Ele ficou com a traseira para fora do acostamento. O que aconteceu? E aí, nesse momento que ele parou para socorrer esse ônibus, ele parou muito distante do ônibus que estava acidentado, quebrado no caso, e ele parou para ajudar, e nessa que ele começou a dar essa ré, veio a carreta e bateu na traseira do ônibus. Bom, bateu a carreta na traseira do ônibus, o ônibus começou a pegar fogo. Quando o pessoal começou a gritar lá no fundo do ônibus que o ônibus estava pegando fogo, ele pulou para fora do ônibus com as coisinhas dele, deixou tudo fora do ônibus e largou todo mundo lá dentro. Nossa, foi isso? Exatamente. Não deu socorro para ninguém? Não prestou socorro. E a porta travada, porque ele não abriu. A porta fechada, ele não abriu a porta. Gente, é claro que isso é uma imprudência do motorista, né? Total Eu sei que está sendo imprudência. investigado todo o caso, mas é total, né? Total imprudência. E aí, veja, o treinamento que esses motoristas têm é exatamente para o contrário, para dar socorro aos passageiros, para depois eles socorrer. Como acontece com as aeronaves, com os aviões, né, que os comissários de bordo têm esse tipo de treinamento. São os como últimos acontece a sair. nos navios também, são os últimos a sair. Né? Eles têm que dar atendimento. No caso aí, o motorista pulou para fora, largou todo mundo lá dentro. Por que ele trancou a porta? Pois é, não, eu acho que a porta estava travada. Travada, mas ele poderia ter aberto a porta, né? Ele não fez questão nenhuma. Ou ensinado as pessoas a abrirem a porta ou as saídas de emergência. Claro. Nada. Verdade. Bom, Carol, como é que vocês fizeram para sair do ônibus? Então, quando o pessoal começou a gritar que estava pegando fogo, uma pessoa no fundo falou, gente, vamos pela saída de emergência. Então, todo mundo começou a quebrar os vidros do lado que eu estava, porque o outro estava pegando fogo. E eu peguei o martelinho, comecei a quebrar a janela e todo mundo muito desesperado, porque no ônibus já estava fumaça, no ônibus já estava tomando conta, e todo mundo quebrando e tal, e pulando.
sem saber onde estava, porque estava tudo escuro de madrugada e todo mundo foi pulando e correndo com medo de acontecer alguma coisa pior, né? Explodir, Explodiu, porque a gente não sabia o que tinha batido, né? Então era um caos, assim, um desespero muito grande. E Quantas pessoas dentro do ônibus, correndo e saindo pela janela? Foram 46 pessoas. E as o pessoas se ônibus cortaram completo. nos vidros? Sim, se cortou. Eu tenho alguns ferimentos aqui que está cicatrizando da quebrada do ônibus. Teve gente que machucou a perna, porque na hora que foi pular, que tinha alto, vidros, né? né, É alto, pela né? janela e rasgou. Teve gente que ficou bastante ferida, assim, Bom, o E braço. é claro, Fala, desculpa, pode falar. Celso, mas é claro que vocês saíram correndo e nem pensaram em pegar suas coisas, De os seus forma pertences, né? alguma. E a empresa não quer ressarcir com o que vocês perderam, né? Com os danos. Eu queria até saber, Celso, nesse caso, o que a gente deve fazer? Bom, a empresa deveria ter colocado um outro ônibus para socorrê-los, coisa que não aconteceu. Eles ficaram 11 horas mofando na estrada, até o dia seguinte. Sim. Bom, aí eles obrigaram o ônibus da mesma companhia a parar, porque o ônibus que eles estavam sendo solidários, ou seja, o motorista era solidário, né, estava trocando o pneu, trocou o pneu, foi embora e não quis levar ninguém. Era um ônibus-leito, imagina que podia misturar passageiro de um ônibus-leito com um de um ônibus normal, não podia fazer um negócio desse. Foi embora, largou todo mundo na estrada. Negou o socorro. 11 horas depois, eles obrigaram o ônibus da mesma companhia que passava por lá a levá-los. 11 horas depois. 11 horas depois. 11 horas após o acidente. Bom, aí eles foram no ônibus de pé. Vai ouvindo a história. Foram no ônibus de pé. Quando chegar na primeira parada, o motorista disse, olha, nós não podemos ficar com vocês aqui dentro do ônibus, vocês estão de pé, vocês descem e vocês vão fazer uma refeição. Sabe qual foi a refeição que a companhia deu para eles? A companhia deu para eles, Tice, 2 bolinhos. Mentira, depois de 11 horas... Nem nada para beber. Não. Foram 2 salgados, né, Carol? É, 2 nós salgados fomos- sem bebida. Nós fomos até o caixa e eles disseram que a bebida não estava inclusa, que a gente Bom. deveria pagar. Bom, mas não é o que diz a lei. O que a lei prevê é o seguinte, que eles deveriam ter direito a hospedagem, já que não tinham ônibus para transitar, e alimentação. A Gontijo não cumpriu efetivamente a lei, a empresa deixou de cumprir a lei e largou eles a toda sorte. Ou seja, os passageiros que quiseram voltar para São Paulo depois de 4 horas de viagem, voltaram. E eles que queriam prosseguir a viagem, até porque eles iam passar o Natal com a família, Ano Novo, etc. e tal, quantos prosseguiram a viagem que não desistiram da viagem? Foram cerca de 16 pessoas. Bom, aí o advogado da empresa, para vocês que estão nos assistindo, começa a discutir com os passageiros o que eles têm direito ou não têm. Bom, em primeiro lugar, aí existe imprudência. Vamos lá o que o Código de Defesa do Consumidor diz a respeito do prestador de serviço. Olha lá. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Ora, a companhia não está discutindo aqui o que tinha dentro da mala ou não. Eles perderam tudo que eles tinham porque tocou fogo no ônibus. Ou seja, a Carol até tinha alguma coisa dentro do ônibus. O que não estava dentro do ônibus, estava no bagageiro, os passageiros não conseguiram tirar. O ônibus ficou do jeito que vocês estão vendo aí nas imagens. Absolutamente todinho queimado. Olha o que sobrou do ônibus. Se eles não tivessem pulado para fora, o que aconteceria com esses passageiros? Bom, e como se não bastasse tudo isso, ficaram plantados na estrada. Depois que eles voltaram às suas atividades, o Jardim sem absolutamente nada, passou Natal, Ano Novo, sem roupa, sem nada. Uma peça de roupa que estava no corpo, né? Quando ele conversava com o advogado da Gontijo, ele disse assim, mas como? Você com tênis caro vai viajar de ônibus? Ora, existe alguma questão em relação ao que a pessoa compra, o quanto ela ganha para viajar de ônibus ou de avião? Se ela tem medo Parece de, piada, né? Pois de voar, é, né? Tice, Tem medo exatamente. de Se ela voar. tem medo de voar, ela tem direito ao transporte que ela quiser, ela pagou a passagem, o consumidor tem direito à prestação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, vai mais além, no artigo 35, e diz o seguinte, olha só para vocês conhecerem. O fornecedor de produtos ou serviços, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha. Vamos lá, próxima página aqui, ó. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, coisa que não foi feito.
Até porque o que a legislação diz, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres diz, não foi cumprido, né? Então ele pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, que nem foi dado para ele, porque ele, para chegarem lá no destino deles, tiveram que exigir da empresa o cumprimento da obrigação, ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Quais são as perdas e danos que eles tiveram? Eu tenho até uma dúvida, Celso. Quando acontece isso com o consumidor, como que ele prova quanto ele tinha na bagagem? Como que a gente faz isso se não tem nota fiscal dos produtos, se são produtos já velhos? Muito bom. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, estabelece uma coisa chamada inversão do ônus da prova. Então diz assim, olha, são direitos básicos do consumidor, né? Aí, no último artigo aqui, diz, olha, a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. O que significa isso? Que ele pode, em juízo, dizer assim, eu perdi essa relação de coisas. Ele não precisa provar absolutamente nada. Quem tem que provar que ele não tinha esses pertences, tanto para uma companhia aérea quanto para um navio, né, um transporte marítimo, não importa a situação, no caso dele é terrestre, não, ele não precisa provar. Quem tem que provar é a empresa que ele não tinha aquilo dentro da mala, ou então ressarce o consumidor nos termos do que ele está exigindo, do que ele está pedindo. Agora a gente está tentando ligar nessa empresa de ônibus, onde o ônibus pegou fogo, né? E eles não estão querendo ressarcir nem o Jardim, nem a Caroline, e eles não estão atendendo. Celso, o que a gente pode fazer? Não tem problema nenhum. Se eles não atendem, a gente vai sair daqui, vai tentar mais uma vez. Se não der certo, nós vamos lá pessoalmente. A gente resolve o problema de uma forma ou de outra. Cumprir a lei, eles vão cumprir. Pode ter certeza disso. Carol, Jardim, fiquem tranquilos. O caso está encaminhado. Celso, com certeza, vai atrás de uma resposta da empresa Gontijo. Agora, se você aí de casa tem alguma dúvida, quer saber mais sobre os seus direitos como consumidor, Celso Russomano vai estar meio-dia no chat. Entra lá, r7.com, e aí ele vai tirar todas as suas dúvidas. Obrigada, Celso. Obrigada. Até a próxima segunda. Até semana que vem. Boa sorte para vocês. E daqui a pouquinho no R7. r7.com. César, é com você.